Na série de hoje a gente vai falar de uma jovem, né? Promissora na carreira política. Não poderia deixar de ser, porque ela nasceu até no dia que eu nasci, né? 27 de julho de 1979. Nascemos na mesma data. E compartilhamos de certas ideias também, né? Humanistas, né? Vamos falar hoje de Marielle Franco e por que tudo isso aconteceu com ela, né? Nessa série e nesse episódio, solta a vinheta. Marielle Franco, a vereadora do PSOL, foi assassinada no Rio de Janeiro a tiros em 14 de março de 2018 no bairro do Estácio, na região central da cidade. Ela retornava de um evento na Lapa em um carro conduzido pelo motorista Anderson Pedro Gomes, quando um veículo Cobalt prata se aproximou pelo lado direito e efetuou os disparos. Foram ao menos 13 tiros no total. Marielle foi atingida por 4 na cabeça e 1 no pescoço, morrendo no local, enquanto Anderson recebeu 3 nas costas. A assessora que os acompanhava sobreviveu ilesa. O crime foi classificado como execução política. Marielle era uma ativista feminista negra e defensora dos direitos humanos, conhecida por criticar a violência policial, as milícias e intervenções federais no Rio, o que a tornava alvo de ameaças. As investigações, que demoraram anos devido a sabotagens e negligências, apontaram os ex-policiais militares Ronier Lessa, o atirador, né, e Elcio de Queiroz, motorista, como os executores, condenados em outubro de 2024 a 59 e 78 anos de prisão, respectivamente. Os mandantes foram identificados como os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, ligados a milícias na zona oeste do Rio, motivados por divergências políticas. Atuação de Marielle em comunidades dominadas por grupos armados. O caso gerou protestos nacionais e internacionais, simbolizando a luta contra o racismo e a violência no Brasil. O impacto do assassinato de Marielle. O assassinato de Marielle Franco, em 14 de maio de 2018, gerou impactos profundos no Brasil e no mundo, abrangendo esferas políticas, sociais e culturais. Teve a mobilização social e política, porque a morte de Marielle Franco, uma vereadora negra feminista e defensora dos direitos humanos, desencadeou protestos massivos no Brasil e em várias cidades globais. O caso trouxe à tona o debate sobre violência política, racismo, machismo e atuação de milícias no Rio de Janeiro. Os movimentos como Marielle Presente surgiram amplificando sua luta por justiça social e inspirando ativistas. A visibilidade das pautas de Marielle, o seu assassinato destacou questões que ela defendia,
como os direitos das mulheres, da população negra, periférica e LGBTQIA+, além do combate à violência policial e às milícias. Sua agenda ganhou projeção nacional e internacional, influenciando candidaturas de mulheres negras e progressistas nas eleições seguintes. Houve uma pressão por justiça. A demora nas investigações, marcada por negligências e suspeitas de indiferenças, gerou indignação e cobrança por transparência. O caso expôs falhas no sistema judiciário e na segurança pública, com denúncias de envolvimento de milícias e políticos. A prisão dos executores em 2019 e a identificação dos mandantes em 2024, os irmãos Brazão, reforçaram a narrativa de crime político, intensificando o debate sobre impunidade. O impacto internacional foi grande, o caso ganhou repercussão global, com organizações como a Anistia Internacional e a ONU Mulheres exigindo justiça. Marielle tornou-se um símbolo mundial de resistência contra a violência política e de gênero, com sua história sendo contada com documentários como Sementes, Mulheres Pretas no Poder. Houve a polarização política. O assassinato acirrou tensões entre setores progressistas e conservadores. Enquanto movimentos de esquerda viam Marielle como mártir, grupos conservadores, em alguns casos, minimizaram o crime ou espalharam desinformação, o que aprofundou divisões políticas em todo o legado político e cultural. Fez com que Marielle inspirasse a criação de iniciativas como o Instituto Marielle Franco, que promove sua luta e apoia candidaturas de mulheres negras. Sua imagem é celebrada em murais, músicas e manifestação, consolidando-a como ícone da resistência. O caso continua a influenciar discussões sobre democracia, segurança pública e desigualdades, mantendo viva a luta por justiça e pelas causas que a Marielle tanto defendia. A Marielle Franco, que foi assassinada no dia 14 de maio de 2018, teve como seus executores do crime os policiais militares Rony Lessa e o atirador Elcio de Queiroz como motorista, condenados em outubro de 2024 por 59 e 78 anos de prisão respectivamente, né? Os mandantes, como eu já falei, identificados o Domingo Brazão e Chiquinho Brazão, ligados às milícias na zona oeste do Rio de Janeiro, motivados por divergências políticas com a atuação de Marielle, especialmente em comunidades controladas por grupos armados. E é bom repetir sempre isso para a gente ficar claro como é que foi e por que motivação ela foi assassinada, né? A investigação de assassinato de Marielle, ocorrido no dia 14 de maio de 2018, foi longa, complexa e marcada por avanços, retrocessos e suspeitas de interferências. Vamos aqui um pouco do resumo, como funcionou a linha de investigação que levou à identificação dos autores. Os primeiros passos em 2018, né? A cena do crime e as primeiras evidências. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, sob a Delegacia de Homicídios, DH, começou a investigação imediatamente após o crime. A análise da cena revelou que o carro de Marielle foi alvejado por 13 tiros com munição 9mm de um lote restrito, o AZT-98, associado a operações policiais. Câmeras de segurança captaram um Cobalt prata usado pelos assassinos, seguindo o carro de Marielle desde onde ela estava o evento na Lapa, né? Linha inicial: a investigação focou na possibilidade de execução política devido ao perfil de Marielle Franco como vereador e ativista crítica às milícias e à violência policial. Testemunhas e a sobrevivente do ataque, uma assessora, forneceram relatos iniciais, mas não identificaram os atiradores diretamente.
Então foi muito complexo no começo, né? Os desafios iniciais, a ausência de imagens claras dos suspeitos e a perda de gravações de câmeras próximas dificultaram os primeiros meses. Houve denúncias de sabotagem, como a remoção de imagens de câmeras públicas antes da análise policial. Em 2019 houve alguns avanços, né? Houve a prisão dos executores após um ano de investigação. Em 12 de março de 2019, a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro, MPRJ, prenderam Rony Lessa, ex-policial militar e atirador de elite, e Elcio de Queiroz, também ex-PM, apontado como os executores. A identificação veio de quebra de sigilo telefônico. Dados de antenas de celular colocaram Lessa e Queiroz na cena do crime. Então eles estiveram lá. Testemunhas e informantes. O informante anônimo forneceu detalhes sobre o envolvimento de Lessa, que morava no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro, o que gerou especulações não comprovadas na mídia. As perícias, a arma usada, uma submetralhadora MP5, foi rastreada, e o carro Cobalt prata foi identificado por câmeras e testemunhas. A motivação dos executores, Lessa e Queiroz, tinham ligações com milícias na zona oeste do Rio, o que reforçou a hipótese de crime encomendado. Houve um impasse dos mandantes entre 2019 e 2022. A dificuldade de identificar os mandantes, apesar da prisão dos executores, a identificação dos mandantes foi lenta, até porque os executores não queriam, falar. A investigação enfrentou interferências políticas, troca de delegados e denúncias de obstrução. Uma testemunha-chave, um miliciano, foi assassinada antes de depor. A Operação Eres e as conexões com milícias. A investigação revelou que Lessa integrava a milícia do Rio das Pedras, uma das maiores do Rio. Isso direcionou o foco para figuras influentes ligadas a esses grupos, mas sem provas concretas inicialmente. As denúncias de interferências, os relatórios apontaram tentativas de desviar a investigação, incluindo pressão sobre delegados e também manipulação de provas. A Anistia Internacional e a família de Marielle Franco cobrou transparência. Teve a intervenção da Polícia Federal entre 2023 e 2024, a federalização parcial. Diante da lentidão, a Polícia Federal assumiu parte das investigações em 2023 sob pressão de movimentos sociais e do Supremo Tribunal Federal, o STF. A PF usou técnicas avançadas de rastreamento e análise de dados. Houve a delação premiada. Um avanço crucial veio com a delação premiada de Elcio de Queiroz, que confessou seu papel como motorista e forneceu informações sobre os mandantes. Ele apontou os irmãos Domingo Brazão, conselheiro do Tribunal TCE do Rio de Janeiro, de Contas do Estado do Rio de Janeiro, e Chiquinho Brazão, deputado federal, como os mandantes motivados por conflitos com Marielle sobre projetos imobiliários e influência em áreas de milícia. Então houve a prisão dos mandantes. Em março de 2024, os irmãos Brazão foram presos preventivamente. A PF confirmou que o crime foi motivado por divergências políticas, já que Marielle defendia comunidades contra a expansão de milícias na Zona Oeste, onde os Brazãos tinham influência. A condenação dos executores veio em 2024. Em outubro de 2024, Rony Lessa e Elcio de Queiroz foram condenados a 59 e 78 anos de prisão, respectivamente, por homicídio qualificado. A sentença confirmou a execução planejada, com Lessa como atirador e Queiroz como motorista. Os irmãos Brazão aguardam julgamento, com a investigação ainda apurando possíveis conexões com outras figuras políticas e milicianas. O fator-chave da investigação foi a tecnologia, A tecnologia ajudou muito com a quebra de sigilo telefônico e análise de câmeras e rastreamento de veículos
foram fundamentais. Também as delações, a colaboração de Queiroz foi decisiva para chegar aos mandantes. A pressão pública também ajudou muito, né? Os movimentos como Marielle Presente e a atuação da família de Marielle com apoio de ONGs mantiveram o caso em evidência, forçando avanços importantes aí. A cooperação institucional, a entrada da Polícia Federal e do Ministério Público do Rio de Janeiro com supervisão do Supremo Tribunal Federal superou entraves locais. A investigação revelou um crime planejado com motivação política, ligado ao poder das milícias e à resistência de Marielle a interesses criminosos. Apesar dos avanços, o caso ainda gera debate sobre possíveis envolvidos não identificados e a necessidade de proteção também a ativistas. Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro do PSOL, que foi assassinada em 2018, era uma ativista cujas pautas refletiam sua identidade como mulher negra, periférica, bissexual e defensora dos direitos humanos. Suas principais bandeiras incluíam o direito das mulheres. A Marielle lutava pela igualdade de gênero, combatendo a violência contra mulheres, especialmente a violência doméstica e sexual. Ela defendia políticas públicas para proteger e empoderar mulheres, com focos em negras e também com foco em periféricas. O combate ao racismo veio como mulher negra. Ela denunciava o racismo estrutural e institucional no Brasil. Sua atuação buscava visibilizar as desigualdades raciais e promover a inclusão de pessoas negras em espaço de poder e decisão. Ela defendia as periferias e favelas. Criada na Maré, Marielle trabalhava por melhores condições de vida nas favelas, defendendo acesso à educação, saúde, moradia e saneamento básico. Ela criticava a exclusão social e a estigmatização das comunidades periféricas, que aconteciam muito, né? Os direitos LGBTQI+. Marielle era uma voz ativa na luta contra a homofobia e pela garantia de direitos para a comunidade LGBTQI+, promovendo inclusão e combate à discriminação. Ela criticava a violência policial, ela denunciava abusos e letalidade policial, especialmente contra jovens negros nas favelas. Como relatora da Comissão da Verdade sobre a intervenção militar do Rio em 2018, questionava a militarização da segurança pública e seus impactos nas comunidades. O combate às milícias. Marielle se posicionava contra a expansão das milícias, dos grupos paramilitares que controlavam territórios no Rio, extorquindo aí moradores e influenciando a política local. A sua atuação nesse tema é apontada aí como um dos motivos do seu assassinato. Ela buscava justiça social e direitos humanos. Sua agenda era centrada na promoção da justiça social, com ênfase em políticas públicas inclusivas e na defesa dos direitos humanos como ferramenta para reduzir desigualdades. A Marielle usava seu mandato na Câmara Municipal para propor projetos de lei, como o que regulamentava creches noturnas e o que criava o dossiê Mulher Carioca para mapear violências de gênero. Sua atuação era marcada por um discurso combativo e pela articulação com movimentos sociais, o que a tornou um símbolo de resistência. Seu lema, "Eu sou porque nós somos", refletia sua visão coletiva de luta, inspirada na filosofia Ubuntu e na conexão com as comunidades que representava. O assassinato de Marielle Franco em 14 de março de 2018 gerou uma onda de comoção e protesto em defesa de sua memória e luta, mas também expôs um lado sombrio da polarização política no Brasil. Logo após o crime, circularam nas redes sociais e em círculos conservadores mensagens que comemoravam
ou minimizavam sua morte, muitas vezes com um tom de alívio ou justificativa, ligando a sua atuação contra milícias, violência policial e em defesa de direitos humanos. Esses atos foram amplamente condenados como uma apologia ao crime e racismo, e alguns resultaram em investigações. Então, aqui a gente vai destacar os principais fatores, né, identificados, como por exemplo o delegado Maurício Demétrio, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele que um dia após o assassinato, 15 de março de 2018, o delegado enviou mensagens por WhatsApp a outro policial, falando: o enterro da vereadora será no Caju, mas a comemoração, alguém sabe onde será? Isso foi interceptado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, o MPRJ, durante as investigações sobre vazamento de informações sigilosas do caso Marielle e a extorsão também a comerciante. As consequências foi que o Demétrio virou alvo de processo administrativo disciplinar, o PAD, na Polícia Civil, com risco de demissão. Ele também foi acusado de obstruir a investigação do crime. O deputado federal Éder Mauro, do PL do Pará, em março de 2024, durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, ele falou verbalmente Marielle, batendo no peito e comemorando indiretamente o crime ao questionar sua defesa de direitos humanos, chamando-a de terrorista. O episódio foi visto como apologia ao assassinato. Teve consequência, né? O ato gerou revolta generalizada, com denúncias de que configura crime de apologia ao homicídio. Miriam Leitão, em coluna no Globo, destacou que quem comemora um assassinato comete também crime, né? Houve reações em redes sociais e setores conservadores. No Twitter, o atual X, posts de março e abril de 2018 revelam comemorações explícitas, como usuários anônimos ou de perfis conservadores, postando frases como finalmente ou alívio ao saber da morte, associando-a à sua militância de esquerda e críticas às milícias. Os exemplos incluem mensagens defendendo o crime como justiça ou comparando-o favoravelmente a outras mortes políticas. Cristãos e conservadores foram apontados em postagens virais, como a de Patrícia Leles, com milhares de interações, por celebrarem a execução, ignorando que Marielle havia denunciado o assassinato de um jovem evangélico na porta de uma igreja. Esses conteúdos foram amplificados em grupos bolsonaristas e anti-PT, com fake news alegando que Marielle era terrorista ou ligada ao crime organizado. A repercussão incluiu remoções de amigos em redes sociais por compartilharem esse tipo de material. O contexto geral da época, né? Essas reações ocorreram em um momento de alta tensão política, com o impeachment, né? Alguns consideram golpe, de Dilma, a intervenção federal no Rio de Janeiro e o avanço de milícias. Elas contrastam com os protestos globais em memória de Marielle, que reuniram milhares em atos como Marielle Presente em maio, mais de 160 cidades de 15 países. O caso reforçou o debate sobre violências políticas, de gênero e racismo, com organizações como Anistia Internacional condenando o ódio. Até hoje, esses episódios são citados como exemplos de como o crime de Marielle simboliza a tentativa de silenciar vozes dissidentes. Esse caso eu acho o mais emblemático. Sim, o ex-deputado federal Daniel Silveira, atualmente sem mandato, após a cassação em 2023, também está preso, né? Comemorou indiretamente a morte de Marielle
Franco, por meio de atos e declarações que desrespeitaram sua memória, logo após o assassinato em março de 2018. Embora não haja registro de uma comemoração explícita da morte em si, como frase direta tipo "que bom que morreu", suas ações foram interpretadas como uma segunda execução simbólica de Marielle, gerando aí repúdio generalizado e investigações. Ele que está preso, né, por ordem do Alexandre de Moraes, por outros crimes, né, e ele fez essa barbaridade, né, contra Marielle Franco. Ele quebrou a placa de homenagem a ela em outubro de 2018, durante a campanha eleitoral para deputado federal pelo PSL do Rio de Janeiro. O Silveira, ao lado do então candidato estadual Rodrigo Amorim, do PSL, e do candidato a governador Wilson Witzel, do PSC, quebrou uma placa de rua instalada por ativistas em homenagem a Marielle, na Praça Floriano, no centro do Rio de Janeiro. A placa renomeava temporariamente a praça em Praça Marielle Franco. Amorim postou um vídeo nas redes sociais comemorando o ato com a legenda: "Missão cumprida, restauramos a ordem na Praça Floriano. Com Daniel Silveira, quebramos ao meio a placa em homenagem à vereadora assassinada, que foi colocada por vândalos sobre a placa original da praça." Silveira não emitiu declaração contrária e posou para fotos ao lado dos envolvidos, o que foi visto como endosso. O ato ocorreu apenas 7 meses após o assassinato e foi amplamente criticado como desrespeito à vítima de um crime político. Vamos aqui ao contexto e à repercussão, né? Esse episódio ganhou destaque na mídia e em investigações posteriores, como no inquérito do Supremo Tribunal Federal sobre fake news e atos antidemocráticos, onde Silveira foi alvo de buscas. Ativistas e a família de Marielle o acusaram de apologia ao crime e de incentivar o ódio contra vítimas de violência política. Em 2021, durante sua prisão por ataques ao Supremo Tribunal Federal, apoiadores de Silveira agrediram um ativista que carregava uma placa em homenagem a Marielle em frente à Polícia Federal no Rio, reforçando a associação do ex-deputado com esse tipo de hostilidade. Em postagens no X, o antigo Twitter, os críticos como o jornalista Ricardo Noblar e o deputado Chico Alencar destacaram o ato como uma segunda morte de Marielle, constatando com a comoção pela família dela. Em 2019, ao comentar o enredo da Estação Primeira de Mangueira, que homenageava Marielle no Carnaval, Silveira divergiu de Amorim, que criticou como ditadura cultural da esquerda, e chamou a homenagem de totalmente louvável, enfatizando a busca por justiça no crime, mas reiterando que a placa quebrada era vandalismo e não uma homenagem válida. Não há registros recentes, pós 2023, de novas comemorações diretas, mas o episódio de 2018 continua sendo citado em debates sobre a polarização política e sobre a violência simbólica contra ativistas. Essas ações de Silveira se enquadram no contexto de reações conservadoras à morte de Marielle, semelhantes a de outros, como o delegado Maurício Demétrio ou o deputado Éder Mauro. Mas o ato físico da placa foi um dos mais visíveis e condenados. O caso reforça discussões sobre apologia ao crime, um artigo 287 do Código Penal, embora Silveira não tenha sido processado especificamente por isso na época. A gente encerra mais esse episódio contando mais a história de uma pessoa que não merecia morrer por causa que defendia suas ideias,
De jeito nenhum, ninguém merece morrer. E a gente agradece, peço que você compartilhe esse vídeo, dá uma curtida aí no canal para que chegue a mais e mais pessoas. Gratidão a vocês que nos acompanham e até a próxima.